doce lar. Ali com Jesus vou para sempre descansar. Ô glória! Você tem desejo de descansar também? Tem desejo de descansar com Jesus? Porque eu tenho. Quero te chamar para você meditar comigo. Abra a tua Bíblia, se você puder, né? Se você estiver em casa, ou mesmo no trabalho como eu estou aqui. E puder meditar comigo, abra a tua Bíblia em Filipenses, né? Carta ao apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, e versículo 4, 5 e 6, que vamos meditar. Não, até o 8. Até o 8. Abra aí, eu posso te esperar, vamos lá. Eu tenho por hábito, não saio de casa sem antes ter uma comunhão com o nosso Deus, sem antes, né, pegar a palavra de comando, agradecer, né, por mais um dia que eu posso escrever a minha história, por mais um dia que eu posso acertar, que eu posso ser um melhor missionário, um melhor servo, um melhor discípulo, um melhor pai, um melhor empreendedor, um melhor empregado, um melhor colaborador, né? Porque se Deus está no comando de todas as coisas, inclusive da nossa vida, e se nós entregamos a nossa vida a esse senhorio, né, o Senhor Jesus como nosso Senhor, Ele precisa nos guiar, Ele precisa nos dar direções. E nada como iniciou o dia e eu começar com essas direções. Então, o jeito mais fácil de Deus falar com você é através da palavra. Esse aqui é um livro fechado, mas aberto, é a boca de Deus falando com você. E é sempre recomendado o quê? Você fazer uma oração. Ainda que seja uma oração bem simples, né? Bem simples, bem simplória. E você fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, transmita a tua palavra. Você vai abrir a tua Bíblia, depois dessas palavras, é só isto. Eu comecei assim, num relacionamento, quando você conhece uma pessoa, é poucas palavras, você não tem muito assunto, né? Vai conhecendo, vai melhorando esse relacionamento, depois você consegue ter mais assunto, consegue conversar mais, né? Assim começa um namoro, assim começa uma boa amizade. E com Deus não é diferente. Então começa aí um pouquinho, mas comece, dê um pontapé inicial. E quando você abrir a Bíblia, eu costumo fazer assim, ó, abro, né? Ou às vezes uso na Bíblia do celular, que já tem um sistema de sorteio, mas seja qual for a forma, se você confia nesse Deus, acredita na palavra de Deus, e entende que Deus comanda todas as coisas, inclusive a tua vida, faça isso, da forma que você fizer, com o coração sincero. Você vai abrir a Bíblia, seja no celular ou seja física é até melhor. Deus vai falar com você, ainda que seja um versículo apenas. Aí você pode falar para mim, mas missionário eu não entendo. Não tem problema. Começa a ler, porque temos exemplos bíblicos, pessoas que começaram a ler, né, e testemunhos, e depois o Espírito Santo começa a esclarecer, começa a trazer à tona o significado da palavra, o contexto da palavra, o porquê da palavra, porque ler é uma coisa e meditar é outra. Então você deve ler. Eu costumo ler 1, 2, 3 vezes e depois eu medito, depois eu me coloco na história, eu me coloco no texto, no contexto, e depois eu tiro para mim, eu aplico para mim, porque é claro que a palavra de Deus se renova cada manhã. Então ela é atemporal, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que discerne e separa e revela tanto Deus para nós como nós para Deus, né? E essas experiências vai nos levando a lugares mais altos e a gente vai querendo mais e depois fica uma coisa muito gostosa, vira um hábito, vira uma rotina, vira uma disciplina e nós só temos a ganhar, tá? E Deus, Ele quer exatamente esse lugar para você e para mim. Vamos lá, Filipenses capítulo 4 e versículo 4 em diante. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha, aqui é um convite, aqui é uma recomendação e um conselho. Conselho prático, inclusive.
Regozijar significa alegria, né? Significa uma felicidade. Então, às vezes o povo pergunta para você, pô, mas por que você é feliz? Porque Cristo habita em mim. Porque eu tenho uma esperança da salvação. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. De novo, outra vez, eu digo e recomendo, regozijai-vos. Coisa boa, hein? No versículo 5. Seja a vossa equidade notória e todos aos homens. Perto está o Senhor. Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Eu tive uma revelação, não vou falar aqui sobre isso, mas logo eu vou marcar uma live que eu vou transmitir o que o Senhor me deu nessa revelação. Coisa tremenda. E Jesus está voltando, Jesus está à porta. Todos os sinais indicam que está muito perto, tá? E Jesus pode voltar para você hoje. Porque se você descer a sepultura hoje, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Porque só tem dois caminhos, né? E Jesus quer nos levar para o céu. E por isso ele verteu o teu sangue e se entregou por nós. Mas ele ressuscitou e senta à destra do Pai e pode morar em você aqui agora. Vamos continuar. Seja a vossa equidade notória, seja a sua vida, seja a sua conduta, seja a sua história, né, a todos os homens. Ou seja, que nós não venhamos nos prender com nada dessa vida. Que nós possamos estar em honra e não estar preso com nada dessa vida. Porque perto está o Senhor. Que nada dessa vida venha nos amarrar. Versículo 6. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então, não estáis inquietos, ou seja, não andeis ansioso por coisa alguma. Hoje a ansiedade, a depressão, né, a pressa de querer as coisas é muito grande e provoca uma série de consequências de doenças no nosso físico e também na nossa alma e também no espírito, tá? Então a ansiedade é a doença do século presente, é a doença do momento e ela tem ferido e matado muita gente, né? E muita gente vive andando ambulante mortas, que vive a poder de medicamento, vive a poder de droga, vive a poder de bebida, não tem paz, não tem tranquilidade alguma, mesmo usando medicamento sequer dorme muito, não tem qualidade na sua vida, não tem qualidade de sono. Então é a doença que mais tem ferido a nossa geração, ferido os nossos, né? E creio que provavelmente você tem alguma história sobre isso, ou está passando por isso, ou tem alguém na família com a mesma questão. Existe uma recomendação prática, uma lição e um antídoto para que você não esteja ansioso por nada. Não andeis ansioso ou inquietos por coisa alguma. Antes, olha a recomendação, troca a tua ansiedade pelas orações. Começa a falar com seu Deus aí. O que você precisa? Por que você está ansioso? Porque você está precisando de algo? Todo mundo precisa. Mas você está ansioso, está preocupado demais, está maluco e perdeu os cabelos, como diz o ditado. Vai resolver? Se você ficar sem dormir, porque as coisas não acontecem, vai resolver? Ou se você ficar mais tranquilo, em paz, acreditar que Deus pode prover e levar Ele em oração, para que Ele possa prover, para que Ele possa abastecer, para que Ele possa trazer e também te dar paz agora no momento. Não seria muito melhor? Não seria um caminho de paz e tranquilidade? Então, troca a tua ansiedade pela fé em Deus, por acreditar nesse Deus Todo-Poderoso e começa a pedir para Ele em oração. Né? Faça seus pedidos aí. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades, pela oração e súplica com ações de graça. Então a oração é uma conversa com Deus, um relacionamento, igual eu estou conversando contigo aqui, né? Como você conversa com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua filha, né? Com o teu patrão, com o teu amigo. Então é uma conversa. Oração é isso. A súplica é quando eu tenho, poxa, eu preciso disto, eu preciso muito, eu suplico, eu abro a minha voz, Senhor, eu preciso muito, eu tenho necessidade muito disso, isso vai me ajudar, né? Por exemplo, um pedido em propósito, porque Deus não atende pedido sem propósito.
Senhor, preciso de uma porta aberta de emprego, porque eu não posso roubar. Né? Em Salmos, o melhor, Provérbios 30, o sacerdote Agur, ele disse, não me dê muito para que eu fique arrogante e pense que eu não preciso de ti, nosso Deus. Na oração dele ele fazia isso. Não me dê muito para que eu não fique arrogante e não despreze quem tu és na minha vida. E também não me dê pouco para que eu não venha roubar. Né? Roubar é desculpa, eu roubo porque eu não tenho emprego. São Paulo, por exemplo, você pega a latinha na rua, você vende, você está ganhando dinheiro. Você limpa a para-brisa de carro, você está ganhando dinheiro. Né? Existe muitas tangentes. Cata papelão, mas Deus quer fazer mais ainda. Deus quer te dar emprego de verdade. Deus quer abrir porta de verdade. E então, quando você pede para Deus, me dá um bom emprego, me dá uma porta aberta, porque eu preciso sustentar minha família, porque eu preciso projetar minha vida, porque eu quero ganhar dinheiro para poder ajudar também as pessoas, eu quero ganhar dinheiro no meu emprego, suando no suor do meu rosto, no meu trabalho, para andar com dignidade nas minhas dívidas, eu quero ganhar dinheiro para sustentar a minha família, dar dignidade à minha família, eu quero ganhar dinheiro para poder dizimar, ofertar. Então, quer dizer, um pedido com propósito, é claro que Deus vai te atender. Acredite. Aliás, Ele quer te atender agora. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que vão a Deus, eles precisam ir em fé. Porque é impossível sem fé agradarmos a Deus. Mas Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ou seja, em Hebreus 11:6, está dizendo para mim e para você, Deus não atende necessidade. Deus atende fé. Com fé, se você for a Ele, o que você pedir em propósito, Ele vai te dar e vai te dar agora. Porque Ele tem poder. Né? Ele é poderoso. Ele é poderoso, poderosíssimo, suficientemente mais para fazer tudo aquilo que pensamos, sonhamos e desejamos pelo poder que já habita em mim e em você que aceitou Ele. Né? O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo tem poder infinito. Né? Foi criado todo esse universo pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. Né? A Trindade. Então tem a súplica que eu suplico, né? Do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, aquilo que eu quero. E eu preciso já suplicar, conhecendo quem é Deus, quem é o caráter desse Deus, a soberania desse Deus, a força desse Deus, sabendo que, igual Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então, eu já começo a agradecer. Então eu já peço antes de receber, um ato de fé. Antes de eu receber, Deus já prometeu a minha varoa, então eu já agradeço ela hoje. Eu acabei de orar agradecendo. Senhor, eu agradeço pela minha varoa sentado à mesa comigo, te servindo, te adorando, e nós sendo muito felizes, viajando, passeando por aí. Eu já agradeço sem ela chegar. Eu já agradeço porque eu sei que a promessa que Deus fez vai acontecer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então aí, com ação de graça, eu agradeço. Você precisa fazer isso também. Porque esse é a forma de irmos a Deus em fé. Porque sem fé, a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a raiz, né? Porque se vemos, não é fé. Se vemos, já é transitório. Então a fé é a esperança daquilo que vai acontecer, né? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração, mas que Deus já preparou para todos que o amam. Né? E todos que o amam observam as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos e colocam em prática todo dia. Se você ama a Deus, você tem que ler a Bíblia todo dia. Se você ama a Deus, você tem que praticar os princípios bíblicos. Se você ama a Deus, você tem que ir a Ele todo dia e obedecer, né? Com ação de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando diz coração na Bíblia, é intelecto, é a mente, é a sede das emoções, é a razão, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão humana, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, né? Mente e coração, em Cristo Jesus. Tá? Então a paz de Deus, ela vai guardar, ou seja, ela vai te trazer tranquilidade. E você não vai mais estar ansioso, você não vai estar mais ansiosa, porque a paz de Deus está te guardando, a paz de Deus está te blindando, a paz de Deus que excede todo entendimento, toda razão, que não se encontra nos hospitais, nos remédios, nem nas faculdades, nem em Harvard, nem Oxford, né? Nem nos livros, nem nos filósofos. A paz de Deus só encontra em Deus, que guarda as suas mentes, os seus corações
em Cristo Jesus. Ou seja, tudo através de Cristo Jesus. É em nome de Jesus. Sempre, toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. O nome sobremaneira exaltado por Deus. Tá? No versículo 8. Quanto ao mais, olha outro conselho. Quanto ao mais, eu digo outra vez. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso coloca na tua mente. Nisso pense. Então não pense em matar, não pense em roubar, não pense em adulterar, não pense em se prostituir, não pense em ansiedade, porque isso não é louvável, isso não é justo, isso não tem honra, isso não é bom. Mas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude nisso, pode pensar sobre isso. Então amar as pessoas é bom? Então pense nisso. Ter um bom emprego é bom? Pense nisso. Seguir os princípios, os valores bíblicos é bom? Pense nisso. Aceitar Jesus é bom? Pense nisso. Fazer bem para aquele que você ama é bom? Pense nisso. Isso que diz essa palavra. Tá? Agora eu quero deixar uma mensagem aqui, continuando nessa live. Tá? No final vai ter uma oração. É uma mensagem que mudou a minha vida e que mudou para melhor. Quando eu entendi, quando eu compreendi, quando entrou dentro de mim e eu coloquei em prática cada recomendação dessa mensagem, tá? E eu desejo, em nome de Jesus, que faça uma diferença para você também, tá bom? Porque vai fazer bem, é certeza que vai fazer bem, tá bom? Agora vamos lá. Agora vamos parar de falar e vamos colocar a mensagem para você ouvir e gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? Essa é a recomendação de Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Eu só vou conseguir fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E a fé só vem através de ouvir a palavra, de ouvir os conselhos da palavra. E aí vai gerar fé no meu e no seu coração. Tá bom? Vai ficar bom aqui. Antes disso, eu quero encorajá-lo. Você está no ambiente de disposição à presença de Deus, ao sobrenatural, onde tudo pode acontecer. Necessidades podem ser supridas, intervenções podem acontecer. Tá ouvindo aí? Não apenas a você que está no ambiente, você que nos acompanha mais pela perto. Transmissão online, ou mesmo posteriormente essa gravação. Ouve toda essa mensagem, tá? É certeza que Deus vai falar contigo, que Deus vai visitar a tua alma, que a mão do que Deus vai fazer e abençoar a sua vida durante esse momento. Eu quero pedir algo que costumeiramente não faço. Vocês, principalmente os mais novos, são rápidos com o celular. E quiserem fazer isso, pegue o YouTube do Alcance, compartilhe o link dessa transmissão. Algumas pessoas... Seu pastor Luciano Subirá, tá? Alguns um homem de Deus. Fazer isso depois, eu mas acompanho o trabalho dele há muito tempo. tempo. Eu quero encorajar você a não apenas receber o que vai receber hoje, que faz, mas a dividir, compartilhar. E essa mensagem ela é excelente. Muitas vezes, ela é estudo bíblico, alguns tá? precisam de um incentivo, de um encorajamento, de um empurrão. E às vezes a recomendação tem na hora de Deus para que alguma pessoa seja abençoada. Falando em recomendação, nessa terça-feira teremos um tempo especial, né, aqui com o pastor Silmar. O pastor Silmar tem o versículo 26 e muito, né, divertido. E nos últimos anos a gente tem tentado usá-lo um pouco mais, ir a série, né, de novas mensagens com essa palavra específica. Mas essa semana, enquanto eu quero encorajar você a não apenas receber só a decisão que ainda alguns não tomaram, mas aquela que é para casais com pouca gente tem feito, né? Pastor Silmar, antes que tivéssemos... Eu tentei adiantar aqui, mas não deu certo, não. Vamos seguir certinho para você pegar a mensagem certinho, tá? Era o nosso Cláudio. Era quem fazia a gente aprender muito. Isso é uma gravação feita dentro da Igreja Alcance. Com muito humor, de uma maneira muito, e o que acontece? Divertida. Ela tem
Nos últimos anos, a gente tem tentado usar um pouco mais do seu mais conteúdo membros, para a igreja está lotada, que muitos da igreja e lá ele está fazendo menção do que acontece na liturgia do culto. Mas a mensagem já vai começar. Segura aí, não sai não. E se você está entrando nessa live agora, essa mensagem ela vai entrar dentro do teu coração e vai chegar ao lugar que Deus quer chegar. E eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E nós vamos começar a leitura no versículo 11. Boa mensagem. Mateus, capítulo 27, verso 11. Nós vamos ler até o versículo 26. E antes da leitura do texto, estamos iniciando uma nova temática, uma série de mensagens dentro, de uma temática, que é o poder da decisão. Inclusive, no domingo que vem, eu devo pregar exatamente com esse tema. Tinha me organizado para abrir a série de novas mensagens com essa palavra específica, mas essa semana, enquanto orava, senti de Deus que antes de estabelecer fundamentos sobre decisões, que acredito que são importantes que a gente tenha para entender a dimensão de tudo aquilo que nos será proposto ao longo dessa jornada de ensino, de correção, de encorajamento, eu senti muito forte da parte de Deus que nós deveríamos começar trabalhando a decisão primária, a principal, a mais importante de todas, que é a decisão que cada um de nós precisa tomar a respeito de Jesus. Mas hoje eu quero trazer uma perspectiva que aborde não só a decisão que ainda alguns não tomaram, mas aquela que a grande maioria de nós já tomou e precisa sustentar dia após dia. Mateus, capítulo 27, verso 11, nos apresenta Jesus diante de Pilatos. Em algum momento, nessa leitura, nós veremos que Pilatos faz uma pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Cada um de nós vai ter que se deparar com essa pergunta e com a resposta dela. O que eu farei a respeito? E esse é o tema da mensagem de hoje: que farei de Jesus, chamado Cristo. Verso 11 de Mateus 27. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui nós temos um evento crucial, que culmina com a sentença de morte do Senhor Jesus. Esse evento seria aproveitado, devidamente gerenciado pelo Deus presciente, na sua grandeza e soberania, para que disso pudesse ser extraído lucro para toda a humanidade e redenção. Mas eu gostaria que nós pudéssemos avaliar o que aconteceu em si. Quando ainda estava ali na fase de adolescência, terminando o segundo grau, na época nós chamamos de colegial. Eu fiz um colegial técnico e era voltado a uma área específica, administração de empresa, e entre as matérias distintas que a gente tinha, direito, um pouco mais voltado ao assunto comercial, mas direito. Um dos professores de direito
relacionando um tema com a aula, fez uma observação. Ele toca no julgamento de Jesus diante de Pilatos. E ele diz que entre os estudantes de direito isso será considerado o maior julgamento da história. Eu nunca esqueci aquela frase. Mas com o tempo eu tentei fazer uma avaliação, evidentemente pela leitura dos estudiosos do direito, que eu nunca fui, né, do que foi o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Seja pela perspectiva do direito romano, seja pela perspectiva do direito dos judeus, o julgamento, na verdade, foi uma farsa. Que Jesus passa por um julgamento sumário. Os motivos avaliados são todos os outros. A inveja de quem entregou, o posicionamento político e omisso de quem deveria julgá-lo, e só é chamado de o maior julgamento da história, porque o réu é a pessoa mais importante da história. No entanto, o registro bíblico, não apenas de uma fragilidade na perspectiva legal, né, mas de princípios, ele nos ensina e nos orienta. Honestamente, eu acho que a grande maioria não queria estar na pele de Pilatos. Ele está dividido e pressionado de todo lado. Ele é pressionado a agradar César e Roma. João capítulo 19, verso 12, diz que falando para ele, se você soltar Jesus, você é meu amigo de César. Ele está se dizendo rei, ele está dizendo senhor, e não existe outro senhor e rei a não ser César. Ele não pode apenas criar um problema com Roma, no sentido de reconhecer um outro rei. Ele precisa agradar Roma, gerenciando devidamente a sua província. Ele está diante de uma província conhecida ao longo da história, por sua instabilidade, por suas rebeldias. Para que ele consiga agradar Roma gerenciando bem, ele também precisa agradar de alguma forma os judeus. Ao mesmo tempo que eles o estão apertando para condenar Jesus, ele precisa ser um juiz íntegro. E não bastasse o dilema entre agradar as duas pontas, ele recebe um recado da sua mulher na hora que vai ao julgamento. Não se envolva na questão desse justo. Ela está chamando Jesus de justo. Eu sofri muito em sonho por causa dele. Não me diga você que esse sonho da noite anterior ao julgamento é aleatório. Isso é algo espiritual. Não me diga você que o sonho foi de origem maligna. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas para iniciar todo esse processo de entregar Jesus para matá-lo. O diabo não ia chamá-lo de justo, nem pedir, né, que Pilatos se omitisse. Nós temos uma intervenção divina acontecendo. E eu costumo dizer que, estatisticamente, quando a mulher e o Google, ou o Waze, vamos dizer assim, te orientaram sobre o caminho, não discutam. Marido, estatisticamente, nós perdemos as discussões. Ele agora tem outra situação. A mulher está mandando um recado, que provavelmente será acompanhado depois da famosa frase. Eu te falei, eu te disse. Ele está pressionado de todos os lados. Mas o que eu e você precisamos entender é que todo esse cenário não foi registrado à toa. Romanos, capítulo 15, verso 4, diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós temos exemplos positivos e negativos ao longo de toda a Escritura que deveriam orientar as nossas escolhas. E aqui nós temos algo interessante. Quando eu era adolescente, me lembro de uma ocasião onde, lendo a biografia de Moody, o grande evangelista de Chicago, em algum momento havia uma menção dele em algum dos seus diários, de que no dia anterior ele havia pregado o sermão intitulado Que Farei de Jesus, chamado Cristo. Essa foi a primeira vez que eu vi alguém dizer dá para pregar um sermão com esse título. Eu fiquei muito curioso, porque a biografia não dizia qual era o sermão, não dizia o que foi pregado. Eu fiquei ao longo de anos tentando imaginar o que é que poderia sair daí, né? Achei muito legal a temática, imaginava que a aplicação seria chamar as pessoas à decisão, mas nunca saiu nada. Até que ali por 97 ou 98, eu tive um sonho. Na verdade, foram 3 sequências de sonho, 3 noites seguidas. A primeira noite, eu sonho com a temática, alguém está me dando uma aula a respeito do assunto, e eu acordei e iniciei um livreto que eu tenho com esse título, Que Farei de Jesus, chamado Cristo. A mensagem de hoje é um pequeno resumo, né, e condensação dele. Eu acordei às 3 da manhã em ponto, com aquela clareza de entendimento. Sentei no computador, escrevi o capítulo 1 e 2, voltei a dormir. Na noite seguinte, eu acordo de novo às 3 horas. Eu tive a continuação do sonho, escrevi o capítulo 3 e o 4, voltei a dormir. Na terceira noite, eu acordei com a parte final, escrevi o 5º e último capítulo do livro e voltei a dormir. E de repente algo, né, me foi aberto pelo Senhor para entender essa perspectiva, e é sobre isso que eu quero falar.
E o que me chamou a atenção naquela sequência de sonhos foi que alguém me afirmava: o julgamento se repete. Não apenas Pilatos teve que tomar decisão, cada um de nós terá que responder e fazer o seu próprio julgamento a respeito de Jesus. E quando vinha aquela frase, o julgamento se repete, eu sabia que aquilo era uma aplicação prática. Evidentemente que o julgamento, historicamente, não vai ficar voltando. Mas havia aquela curiosidade de tentar entender a frase, de tentar entender, existe uma base bíblica para a gente falar isso? E quando aquele anseio brotava dentro de mim, a pessoa, eu não me lembro de nenhuma imagem, né? Mas quem quer que seja que me orientava no sonho, ela estava em Hebreus capítulo 6, que fala de um grupo de cristãos que não apenas tropeçaram, ele vai classificar um nível de tropeço como caíram a ponto de nem mais poderem ser renovados para arrependimento. E ele fala que essas pessoas, ele diz, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Versões mais antigas usam a palavra ignomínia, outras vitupério. É uma vergonha, uma desonra pública. Ele está falando de crentes que estão crucificando de novo o Senhor ao negá-lo na sua decisão. Ou seja, gente que um dia decidiu corretamente por Jesus, que não foi omisso como Pilatos, mas depois retrocedeu na sua decisão, o despacharam de novo para a crucificação. Se a crucificação se repete na vida de cada um, o julgamento que determina a crucificação também se repete. E a verdade é que cada um de nós será exposto a essa decisão. O que é que eu tenho que fazer a respeito de Jesus? E para que a gente entenda a decisão, acredito que a gente também precisa entender o combo, o pacote todo. E eu quero destacar 3 aspectos aqui na construção do raciocínio. O primeiro é uma pergunta: por que Jesus foi julgado? Qual é a temática central desse julgamento ou do que deveria ter sido um julgamento? Segundo lugar, nós vamos discutir a omissão de Pilatos, porque estamos falando sobre decisão e a ideia é mostrar que houve uma falta de decisão. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos falar do que norteou, né, uma escolha errada, porque não escolher de forma apropriada já é uma escolha, e foi a falta de conhecimento. Nós vamos começar, em primeiro lugar, pela pergunta: por que Jesus foi julgado? A pergunta-chave desse interrogatório, ela pode ser destacada no primeiro versículo que nós lemos de Mateus 27, o verso 11. Jesus é questionado: você é o rei dos judeus? Se você pegar o relato de João, o Evangelho de João, capítulo 18, os versos 28 a 33, essa temática é ainda desenvolvida numa conversa ainda bem mais profunda. A gente leu Mateus 27 até o verso 26, mas no verso 37, que já descreve agora a crucificação, a Escritura diz: por cima da cabeça de Jesus puseram por inscrição a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. O Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 19 a 22, diz: Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. O assunto é o ponto central do julgamento, é a sentença colocada na cruz. Isso incomoda, porque as pessoas que o trazem com esse argumento. Se você deixá-lo vivo, você está admitindo que tem outro rei. Mas depois de Pilatos o sentencido, ele não disse que ele era rei. Nós não reconhecemos. Diga que ele falou que era. Porque o ponto é que nem Pilatos, nem eles aceitaram Jesus como rei. Por 2 vezes, Jesus é mencionado por Pilatos como chamado Cristo. Eu, quando era garoto, lia na Bíblia Jesus Cristo, achava que Jesus era o nome, Cristo era o sobrenome. Tipo o meu, Luciano Subirá. Quando eu lia sobre João Batista, não entendi que ter o Batista é o batizador, o que veio batizando. Assim como temos Batista, o sobrenome comum do Brasil, eu pensava que João era o nome, Batista o sobrenome. Quando eu lia Saulo de Tarso, até entender que Tarso era o lugar de onde ele veio, eu achava que era sobrenome. Enfim, sem devagar muito, Cristo não é o sobrenome de Jesus. A expressão Cristo, Christus no grego, significa ungido, é um equivalente ao termo que nós usamos, né, do Antigo Testamento, Messias. Né? Essa expressão, ela também significa ungido. Pastor, mas o que ungido tem a ver com essa discussão se ele é rei, se é senhor?
Se você pega profecias, são mencionadas no contexto da vinda de Jesus, como Lucas, capítulo 1, de 30 a 33, você vai ver que a alusão à vinda do Messias era o descendente prometido por Deus, que viria da linhagem de Davi para sentar num reino, num trono e reinar eternamente, perpetuamente. Toda a expectativa da vinda do Cristo, até que se entendesse melhor depois a natureza da obra redentora no plano espiritual, entre os judeus sempre foram de que Deus prometeu um rei. Então, só o próprio fato de chamado de Cristo, ele enfatizar o que eu vou fazer com Jesus, que vocês chamam de ungido, ungido para ser rei. Essa é a discussão que está acontecendo no tribunal. Interessante que em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 13, Paulo diz, olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu te exorto a que guarde esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As palavras Rei e Senhor são apresentadas sempre de forma conectada. Mas quando a Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós precisamos entender. A palavra traduzida Senhor, eu falei 2 semanas atrás aqui sobre redenção, e nós falamos que o amo era o dono, era o proprietário de um escravo. Ele era chamado pelo servo, que era o escravo, de Kyrios, Senhor. Era o possuidor, o dono dele. Em toda a Roma, muitos eram senhores de escravos. Mas havia um senhor de todos os senhores, que era César. Ou seja, não era apenas tratar Jesus como dono de alguns. Quando diz Senhor dos senhores, é o dono de todos. O rei de todos os reis. Olhavam para César, com o império mundial conquistando, subjugando os outros reinos, diziam, esses nós dominamos, também são reis, mas debaixo de um rei maior. Essa lógica é aplicada a Jesus o tempo todo na Bíblia. Até quando ele é chamado de pastor, ele é chamado de o sumo pastor, o supremo pastor, que trabalha com seus pastores auxiliares, que o ajudam a cuidar do seu rebanho. Agora, quando nós olhamos a temática o tempo todo, é uma só. Jesus é ou não é rei? E o que é a boa confissão que Jesus mantém diante de Pôncio Pilatos, que o apóstolo Paulo está citando em 1 Timóteo capítulo 6, verso 13, e João no capítulo 18, no verso 37, quando Pilatos insiste perguntando a Jesus, você é rei? A resposta de Jesus é, eu para isso nasci e vim ao mundo. Só encarnei e entrei nessa terra para ser rei. Toda a obra da redenção, ela envolve não apenas o perdão dos pecados, o resgate da propriedade perdida, mas ela combina com o senhorio, o reinado, o governo de Jesus sobre os nossos corações. É por isso que Romanos capítulo 10 diz nos versos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, a gente claramente estabeleceu que para se entrar nos benefícios da redenção, ele tem que ser reconhecido Senhor. E reconhecer o Senhor e Rei é dar a ele a autoridade, o governo sobre as nossas vidas. Tanto que Jesus usa uma lógica simples em Lucas capítulo 6, verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, eu tenho que governar sobre vocês. Minha palavra tem que ter governo sobre a sua vida. Eu tenho que reinar sobre vocês. E basicamente, o que nós precisamos entender que a decisão não é apenas acreditar que Jesus existe. Às vezes estou pregando o evangelho, alguns falam, não, eu creio em Jesus, creio que ele existiu. Alguns, às vezes, nem têm a consciência de que ressuscitou, vive para todo sempre. Alguns até creem que ele existe, mas não creem no que ele fez, não entendem o que ele fez, não creem nessa sujeição, que é o reconhecimento da legitimidade da redenção e do ato de conta. Nós não podemos conceber a ideia de um cristianismo onde Cristo não governe os nossos corações e as nossas vidas. E essa é a decisão, esse é o ponto em discussão. Estabelecido isso, porque Jesus foi julgado, para que a gente entenda qual é exatamente a pergunta que nós temos que responder, o que farei de Jesus chamado Cristo é, ele será reconhecido Senhor e Rei na minha vida ou não? Nós queremos passar agora, em segundo lugar, para a omissão de Pilatos. Biblicamente falando, eu não vou me preocupar em defender isso aqui, porque construiremos isso, ao longo da série, mas algo que para nós assim é inquestionável, sustentamos em toda a doutrina bíblica, é que Deus tem dado ao homem livre
arbítrio, direito de escolha. E não apenas dá ao homem direito de escolha, como Deus orienta o homem a escolher apropriadamente, corretamente, e o adverte sobre escolhas erradas. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 19 é um de muitos exemplos na Bíblia. Deus diz: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor diz: se vocês escolherem obedecer, vida, bênção. Se escolherem desobedecer, maldição, morte. No final, Deus vai mandar um hashtag escolhe direito. Ele diz: escolhe vida. Ele diz: seja inteligente. Mas ele está dizendo: a escolha é sua, você é livre para escolher, mas depois será escravo das consequências das escolhas que você fez. Ao longo de toda a Escritura, e nós vamos trabalhar bastante isso, nós vemos responsabilidade conferida ao homem para que escolhas sejam feitas. Agora, quando falamos de decisões, inclusive essa mais importante, nós precisamos entender que ela é pessoal. Traduzindo, não podemos deixar outros decidir em nosso lugar. Nem outros nos fazerem decidir de forma errada, e nem apenas decidir favoravelmente só para agradarmos outras pessoas. Quando Pilatos faz a pergunta a Jesus, João 18, 33 e 34, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? De novo vem o questionamento. Jesus respondeu: essa pergunta veio do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito?